Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Chegou o tempo de penitência, de conversão e de salvação. Oremos. Guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção. E como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal, conduzindo-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos meditado nesses dias sobre as penas do pecado e hoje continuaremos a meditar sobre este tema. Nós ontem falávamos sobre o castigo dos anjos, o quanto foi implacável, repentino, o quanto foi universal. E à luz disso, vimos a bondade de Deus para conosco. Agora vamos considerar a pena pelo pecado de Adão. Como nos diz a Sagrada Escritura. Nós precisamos olhar para o pecado de Adão enxergando a malícia que houve naquele ato. Pois Adão recebeu de Deus tantos bens, tantos dons, e retribuiu ao Senhor com o mal que lhe mereceu todas as penas, não só pelo seu pecado para ele, mas para todos nós. A Sagrada Escritura, comentada na tradição da Igreja, nos diz que Adão foi criado no paraíso, à imagem e semelhança de Deus, e foi enriquecido com a graça santificante, com esta participação criada na vida incriada de Deus. Tinha a justiça original, ou seja, foi criado sem pecado. Isso significa que ele era senhor de todas as suas paixões. Tinha total autodomínio. Não era dominado por nenhuma tendência. Vivia assim uma vida de acordo com a razão. A razão iluminada pela amizade divina. Depois, ele também era senhor de todas as criaturas. A Escritura nos diz que ele deu nome a todos os animais, a todas as plantas, a todas as árvores. Ele era o administrador de toda a terra. Era isento da morte. Seria fisicamente imperecível. Também era livre de todas as misérias. Não conhecia o que era doença, o que era cansaço,
não conhecia o que era sofrimento, o que era angústia. Portanto, estava colocado entre todas as delícias que constituíam um paraíso. E destas delícias, ele passaria imediatamente ao céu quando terminasse o curso da sua vida aqui na Terra. Haveria estado mais privilegiado que o de Adão? Haveria situação mais agradável que a dele? Mas ele se deixou enganar por Eva. E por algo tão pequeno, que era comer daquela fruta proibida. Desobedeceu, portanto, ao seu Criador e perdeu a amizade divina. Ou seja, Adão preferiu escutar a sua companheira do que Deus. Eva deu a ele daquele fruto que Deus havia proibido de ser tocado, com a esposa que serve o alimento para o esposo. Mas foi no momento em que Adão consentiu, no momento em que ele provou, que ele pecou. Ele rompeu com Deus. Um ato de loucura. O Senhor havia avisado que aquilo iria acontecer caso eles quisessem fazer. Eles tinham todos os frutos do paraíso, eles tinham opções e opções e opções. Somente aquela árvore estava proibida para eles. Mas eles preferiram desobedecer a Deus, sem necessidade alguma. Ora, entrando o pecado no mundo, por aquele único pecado de Adão, entrou como que um dilúvio de todos os males. É como se um dique tivesse explodido. Nós vimos há algum tempo atrás aqui no Brasil a explosão daquela barragem de Brumadinho, né? Em que a barragem cedeu e todo aquele rejeito a montante desceu e soterrou a cidade. O pecado de Adão fez isso com a criação. Depois dele, fomos invadidos por todas as desgraças, guerras, fomes, pestes. Essa epidemia da peste que nós estamos agora sofrendo é em decorrência do pecado de Adão. Terremotos, tempestades, inundações, enfermidades, mortes, tudo. Mas, sobretudo, além disso, ele perdeu a justiça original. E, portanto, a sua natureza ficou corrompida. E ao invés de estar inclinada à virtude, começou a ser inclinada a todos os pecados e a todos os vícios.
a todas as injustiças, a todas as maldades. E é a este pecado que se deve a perda de tantas crianças inocentes, a ruína de tantas almas que se condenam. Tudo remonta, segundo as Sagradas Escrituras em que colocamos toda a nossa fé, àquela primeira desobediência de Adão. E mesmo que ele tenha feito 900 anos, segundo as Escrituras, de penitência, e ainda que Jesus Cristo mesmo, Deus encarnado, justamente para remediar a culpa de Adão e a de todos nós, teve que fazer um remédio com o seu próprio sangue, aquele pestilento mal do pecado que foi posto na raiz, que é Adão, continua a fazer sentir o seu veneno em todos os ramos que somos nós. E se este mundo fosse durar eternamente, sempre aquele veneno do pecado original continuaria sendo propagado em todos os ramos nesta árvore genealógica cuja raiz é Adão. Que tragédia! Que tragédia foi este único pecado de Adão. Cometeu apenas este. Mas que pecado trágico. Nos jogou a todos na miséria. E nós vivemos isso que nós vivemos, as dificuldades que nós temos, tudo que nós padecemos por conta da sua desobediência. Agora pensemos. A desobediência de Adão foi em si mesma matéria leve, foi um pecado venial. Ou seja, comer de um fruto proibido. A sua culpa foi apenas uma. Ele cometeu tão somente este pecado. Depois, o tempo em que ele pecou foi anterior a que houvesse toda a manifestação de justiça. Adão não tinha visto ninguém sendo castigado. Ele não tinha visto ninguém sendo punido. E, sobretudo, foi antes de ter visto a morte de um Deus, para que se não peque. Adão não viu Jesus Cristo. Adão não viu a cruz, não viu o mistério da redenção, cuja causa justamente foi o pecado. Agora, olhando para nós pecamos muito mais vezes do que Adão. Temos tantos pecados, e não são matéria leve, não. Tantos pecados de matéria grave, pecados mortais. Que coisa terrível. Nós muitas vezes pecamos por fornicação, por atos solitários, por adultério, ao menos no coração.
faltamos a Santa Missa por nossa culpa, porque queremos fazer um plano mais agradável, porque temos preguiça. Tantas vezes nós detestamos os outros, nós odiamos. Essas coisas talvez tenham acontecido algumas vezes na nossa existência. Nos enraivecemos, desrespeitamos os nossos pais de uma maneira grave. Quantas vezes cometemos excessos na comida, na bebida, que chegam ao ponto de serem pecados graves ou nos expomos a imprudências em relação à nossa saúde, ou de alguma maneira temos curiosidade por outros cultos, por outras religiões e nos envolvemos com coisas que não pertencem a nosso Senhor, saímos do campo da sua influência, nos colocando debaixo da influência do diabo, ou cobiçamos o que não é nosso, ou dizemos falsos testemunhos. Quantas e quantas vezes nós pecamos gravemente? Pecamos gravemente. Nós, ao contrário de Adão, recebemos o perdão dos nossos pecados dezenas ou até centenas de vezes. E voltamos a ofender a Deus. E não fazemos as nossas penitências para reparar. Como se esses pecados não fossem nossos, como se fossem cometidos por outras pessoas. E ficamos com os olhos fechados para o nosso bem, pensando apenas em coisas humanas. Ora, nós precisamos detestar os nossos pecados, as nossas culpas. Nós precisamos nos lançar aos pés de nosso Senhor à maneira de um réu, de um culpado, que se lança sobre os seus pés e pede a divina misericórdia, pede graças, sobretudo agradecendo pela bondade, pela paciência infinita com que Ele nos tem sofrido. Ao invés de nos condenar, Ele ter sido tão tolerante conosco, nós podemos nos lançar aos pés de Cristo. Coloca-te agora diante da imagem de Jesus misericordioso com a sua imaginação. Coloca-te aos seus pés chagados e pede perdão por tantas vezes que você o tem ofendido. Pede a Ele a graça de ser admitido nessa amizade divina que nunca mais se quebre. Diga: Senhor, eu não quero mais te ofender. Eu não quero mais perder a tua amizade. Eu não quero mais dar as costas à tua bondade. Eu não quero mais consentir em nenhum pecado. Basta, Senhor. Basta. Todos os pecados que eu já cometi. Basta. Eu quero colocar um fim nisso. Nessa quaresma, ajuda-me, ó Mãe Santíssima, Virgem das Graças, Mãe de Misericórdia, refúgio dos pecadores. Estendei sobre mim os vossos braços e tende misericórdia da minha pobre alma tão fraca. Minha Mãe Santíssima, não tenho sabido resistir às tentações. Tenho sido tão displicente nas coisas de Deus, olhando para o pecado de Adão, que abriu as portas para que entrassem todos os males no mundo. Eu vejo que eu sou mais culpado do que ele. Tende misericórdia de mim. Tende misericórdia de nós.
degredados filhos de Eva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.